Muita atenção ao vídeo de hoje. Eu vou te apresentar porque uma das técnicas mais importantes da medicina chinesa é tão séria e modifica tanto o estado do paciente. É uma técnica de tratamento de doenças agudas e crônicas, a dietética chinesa. E atenção, se você trabalha ou não com a medicina chinesa, se estuda, tem base ou não tem base nenhuma, atenção a esse vídeo. Vá até o final, porque se você trata um paciente, um ser humano, você vai ver a importância do que ele come, dos horários, das cores, sabores, natureza de cada alimento, que para a medicina chinesa já eu te falo o que é um dos pontos mais importantes de cada alimento. Você vai ver por que se trata aí há milhares de anos com essa técnica. Muita atenção que o profissional que não conhece a dietética chinesa, e aqui eu falo daquele que principalmente já trabalha com a medicina chinesa, a consulta pode ser um fracasso. Na verdade, a evolução do tratamento pode fracassar completamente, ir para o abismo, ter uma queda e perder o paciente, porque o paciente sente que não está melhorando e vai embora buscar um novo tratamento. Sem o conhecimento básico de cada alimento, é difícil tratar de forma eficaz e precisa as enfermidades crônicas. Então acompanhe comigo que eu vou falar principalmente de dois órgãos que se relacionam de forma muito próxima, que é o fígado e o baço, e como eles desenvolvem aí as enfermidades a partir da alimentação. Acompanhe até o fim, eu tenho certeza que quando chegar lá no finalzinho do vídeo, você vai tirar aqui conceitos para a sua prática clínica, que é o mais importante de tudo. Lá no final, fez sentido para você? Percebeu que tem conceitos que você pode mudar, começar a usar amanhã, que eu tenho certeza que podem modificar o seu resultado? Compartilhe, dê o like, leve esse vídeo à frente para que mais e mais profissionais de saúde tenham acesso, tenham conhecimento elevado e principalmente mais pacientes sendo bem tratados. Combinado? E durante o vídeo, deixa aqui abaixo para mim. Concordo, discordo, aprendi de outra forma, tem uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, o que for. O mais importante de qualquer vídeo que você assista aqui comigo é a sua participação, a troca, o teu interesse e o seu crescimento. Então vamos lá? Ver como a dietética vê a saúde, interfere na saúde do seu paciente. Ao vídeo. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que os princípios da medicina chinesa, quando se fala em alimentação, são muito diferentes da medicina ocidental. Deixe um pouquinho de lado agora todos os seus conceitos e se abra para uma nova forma de observar os órgãos, glândulas, cérebro e toda a saúde do seu paciente. Combinado? É fundamental deixar claro que cada alimento, quando chega no organismo, é direcionado para um canal específico. Cada alimento tem relação com o canal fígado, baço, rim, e esses canais que estão dentro de todo o interior passam por cada estrutura física, estimulam as funções de tireoide, cérebro, rim, suprarrenal. Os canais mantêm essa função interna porque eles também direcionam sangue por esses canais que a medicina chinesa mapeou aí há milhares de anos, circula o sangue. Então, eles são a força motriz para estimular toda a função e imunidade interna. E cada canal conhece o alimento exato, canal dos órgãos e vísceras, só que ele não conhece o que não existe. Por isso, você vai ver que determinados alimentos são tão prejudiciais à saúde. Vamos primeiro falar da relação básica entre dois órgãos. Como eu te falei, eu vou te mostrar como o fígado e o baço juntos interferem tanto na saúde e nas doenças crônicas possíveis aí do seu paciente. Vamos lá. Voltando um pouquinho da fisiologia da medicina chinesa. O fígado, nesse quadrinho aí da esquerda, ele tem função básica de drenar e dispersar o corpo inteiro. Deixa um pouquinho a função do fígado, que é a bioquímica, um órgão com uma função incrível para a medicina ocidental. Para a medicina chinesa, as funções são distintas.
Veja bem que não existe erro, são apenas distintas. A medicina chinesa hoje se integra à medicina ocidental. A cada dia os médicos unem os conhecimentos e o maior favorecido é o paciente. Uma medicina não destitui a outra em momento algum, muito pelo contrário, elas elevam o potencial da outra, mas sabendo agir de forma interdependente, os profissionais só ganham e o paciente muito mais, ok? Então, deixa um pouquinho o fígado de acordo com enzimas, toda essa bioquímica aí, esse laboratório do corpo. Para a medicina chinesa, a função é distinta, por quê? Ele libera, a função dele está ligada aí ao movimento madeira, por isso eu coloquei essa árvore bem aqui abaixo da minha imagem. Ele é que dispersa para todos os lados a circulação, para o alto, para baixo e para todos os lados. Através da liberação das emoções, ele mantém o fluxo da circulação interna. Por isso é chamado aí drenagem e dispersão. E quando ele dispersa, ele consegue manter em harmonia a função, principalmente à noite, de armazenar. Então, essa circulação que foi bem, que foi harmônica aí, que circulou de forma devida durante o dia, é o que se espera. Pacientes que sabem se determinar, mover, se impor, sentir, têm essa função melhor desempenhada, porque o fígado está diretamente ligado a todo o processo emocional. Ele governa o livre fluxo das emoções. São as pessoas que sabem pulsar, que sabem se colocar na sociedade e sabem também recuar e se sentir bem com as próprias questões internas. Isso é uma pessoa que drena e dispersa de forma devida. E aí ele vai armazenar bem o sangue. Armazenar bem e dispersar bem são duas funções interdependentes. E se isso está ok, vamos para a setinha amarela. Ele regula o metabolismo, o mecanismo do corpo inteiro, então todos os canais são liberados, todas as emoções fluem de forma positiva e toda a atividade digestiva. Olha que incrível! O órgão que comanda, controla a digestão. Problemas digestivos crônicos, gastrite crônica, hérnia de hiato, esofagite, regurgitação, úlceras, podem estar aí. É muito frequente que estejam diretamente ligadas à função do fígado não conseguindo drenar. E como ele armazena o sangue, o canal dele vai na base dos olhos e lubrifica, manda a circulação para os olhos. Então, a capacidade de enxergar, a capacidade de chorar, porque a lágrima é o seu fluido, ele controla também todos os tecidos, ele controla as articulações, porque os tecidos moles, tendões, ligamentos de cada articulação do corpo são nutridos pelo sangue do fígado. Se ele é fraco, se ele não consegue mandar essa circulação para os tecidos moles, eu posso ter aí a fibromialgia, articulações rígidas, ressecadas e com frequência muita dor, tá bom? Então, essas pessoas que têm um bom movimento corporal, em geral, têm uma contribuição direta aí com o aspecto emocional. Guarda relação com a ira, porque os introspectivos contidos que não sabem se colocar tendem a ser irritados, a ter raivas que não são harmônicas, porque existe a raiva positiva, e podem chegar com mais frequência à ira. E aí eu vou dar um exemplo rapidinho aqui das síndromes possíveis, que se eu fosse falar aqui teriam dezenas de enfermidades, mas vou te dar uma luz para você ver a importância da dietética. Vou correlacionar os alimentos com essas síndromes, que na verdade, o mais importante para toda a medicina chinesa, você já deve ter visto em vários vídeos aqui na internet, é encontrar a síndrome, que, se você está chegando aqui há pouco tempo, é o desequilíbrio energético funcional. O desequilíbrio desses canais que comandam a estrutura física. Se houver uma síndrome, é a porta aí principal para as doenças. Uma síndrome significa que
esses canais foram bloqueados, estão deficientes, estão muito acelerados ou, aos poucos, estão se tornando com menos sangue. Vários desequilíbrios possíveis de canais formam as possíveis síndromes. E quando se fala em fígado, a maior vilã, aquela síndrome que já é a porta para todas as outras, é a estagnação de Qi. Esse QI aí significa energia. São as pessoas, por isso nós falamos tanto em emoção, que têm vergonha de sentir, são culpadas, arrependidas, magoadas ou reprimidas, simplesmente reprimidas. Isso é um caos para o corpo. Por quê? Muito tempo assim, com esses sentimentos que são assim como uma água presa numa casa, vai ficando com mofo, fria, vai ficando com mácula, vai ficando com toxina. O corpo também, a energia presa, forma-se toxinas, que é essa alteração aí futuramente na parte física. Hiperatividade do fogo do fígado significa que a estagnação já está acelerando. E aí são pacientes, para você entender, com olhos vermelhos, gritam muito, tem pico hipertensivo, tonteira com frequência e dormem super mal, inclusive com muitos pesadelos. Com o tempo, como tudo que não se transforma para o positivo, pode se transformar para o negativo, mais uma síndrome, deficiência de Yin. O que significa isso? Agora o paciente está mais consumido, com aquela tendência a ter uma pressão alta mais contínua, por exemplo, aí com a diabetes, uma tontura mais crônica, depressão. E aí, o pico hipertensivo, que era esporádico, agora ele se mantém. Então, a hipertensão, ela se caracteriza mais ainda na ascensão do yang do fígado, que é essa quinta síndrome. Junto com isso, o paciente vai se complicando, se consumindo. Por quê? Porque o rim é o órgão que comanda o fígado, é o órgão que nutre. E aí, mais uma questão, deficiência do rim, dificultando toda essa evolução aí, cronificando essas síndromes, e coloquei para você, para fechar esse slide, 3 setas amarelas que vão para esse quadradinho aí, para esse retângulo preto, que é uma ponta lá em cima, uma síndrome mais crônica de fígado, chamado vento interno do fígado, que ele pode vir da deficiência de sangue, da ascensão do yang ou da deficiência de yin. São 3 causas aí, as mais comuns. O que é vento, Raquel? Como que um corpo pode ter vento? Eu te falei que as síndromes têm nomes diferentes, mas eu vou clarear falando para você de doenças de vento para a medicina ocidental. Vamos lá. Cacuete, tremor essencial, paciente que tem uma tontura grave, paciente que tem um movimento assim involuntário, quer parar a mão e não consegue, chegando aí ao Parkinson e ao AVC, que são ventos mais graves. Nossa, então essas doenças, Raquel, têm causa? Se tem causa, podem ser combatidas. Com certeza tem, e está aí para você 3. O que é mais importante? Tudo isso começou lá na primeira setinha preta, estagnação da energia do fígado. Portanto, se combatermos lá, olha a quantidade de síndromes e de doenças que podem ser evitadas. Vamos um pouquinho agora para chegar na dietética. Pouquinho mais só. O fígado, lembra que eu falei para você que ele comanda a digestão? Então, atenção, hein? Agora, muita atenção. Se ele não drenar e dispersar, o baço sofre. O que é o baço para a medicina chinesa? É o principal órgão da digestão. O baço controla toda a atividade mental, toda a força muscular de todos os músculos. Ele governa todos os músculos do corpo. A concentração, quem tem dificuldade de se concentrar, é a deficiência do baço. A formação de sangue é um dos principais, ele e o rim, principal órgão da imunidade. Ele afeta aí
Se ele for fraco, se a função dele estiver em queda, o paciente pode ter queda de cabelo grave, hemorroida, depressão, obesidade, edemas, perda da memória e uma série de enfermidades por falta de apetite e falta de sede, já que ele é o principal órgão do metabolismo, ok? E aí, nosso objetivo é ver se existe, é tão famoso na medicina chinesa, essa síndrome aí, que o chinês fez uma frase para mostrar essa alteração, chamada de Gan Pi Bu He. Gan, fígado, Pi, baço, Bu He, não se comunicam. Esses dois órgãos, quando não se comunicam, depressão, dor de cabeça, obesidade, apatia, diarreia, constipação, uma série de doenças. Tudo através dos canais. E pense bem aí, hein, nessa relação. Emoção, mente. Um controla o pensamento, outro controla a emoção. Essa dialética, essa dificuldade, principalmente dos dias atuais, de lidar com mais tranquilidade do que sentimos, do que pensamos, encontrarmos uma coerência nessa relação entre as duas potencialidades. Desafio triplicado para o profissional que conhece a medicina chinesa, porque nós sabemos como liberar as emoções, fortalecer as emoções positivas e contribuir com toda a produção da imunidade que vem do baço. Basta conhecer a função desses dois órgãos, que não é o objetivo principal desse vídeo, mas fica aí uma lanterna para você que tem vários vídeos publicados, vários vídeos meus aqui que mostram um pouco a fundo a função dos órgãos, tá ok? O objetivo é trazê-los aqui para como a dietética se comporta no interior. Então vamos lá. Chegamos na dietética. O tratamento, quando se encontra uma síndrome, é liberar a estagnação do fígado. Vamos colocar aí que essas são duas síndromes. Então, síndromes são alterações que desencadeiam doenças. Então, o tratamento é liberar as síndromes, tratá-las. Como? Se eu estou estagnado, se o paciente está estagnado, eu vou drenar essa estagnação e tonificar o baço. Tá bom? Aqui, o que você vai ver agora é para liberar o fígado. O que libera o fígado? Alimentos que entram no canal dele e os aromáticos. Menta, boldo, que tem esse perfume, eles entram liberando a circulação. Dentro dos alimentos que eu vou falar aqui, entram os aromáticos, tá ok? O sabor do fígado. Lembra que eu falei também que cada órgão tem um sabor? Então, o fígado tem sabor amargo e os alimentos de natureza fresca conseguem liberar essa estagnação. Já já você vai entender o que é a natureza de cada alimento. E o objetivo? Drenar para restabelecer a função de dispersão e drenagem, tá bom? Se ele está estagnado, ele não dispersa bem. Vamos conseguir aí recuperar o movimento do fígado. Para quê? Para que ele chegue até o baço. Hoje, muitas doenças têm essa combinação. Na verdade, eu nunca vi tantos pacientes com enfermidades crônicas como hoje em dia. Porque o paciente não sabe da relação da emoção com a imunidade. Ele não sabe se ele ficar quieto o dia inteiro, chateado, ele está afetando a produção de sangue. Ele não sabe se ele tem uma mágoa da ex-mulher, do filho, da mãe, durante 2, 3, 5 anos. Isso afeta a circulação que vai para o cérebro, afeta com o tempo a parte sexual, a parte hormonal. Ele não sabe que tudo que ele sente tem relação com drenar e dispersar. Por isso, é tão importante a orientação do profissional. Se o paciente fala, chora, se abre, se impõe, ele já contribui demais com esse foco de drenar e dispersar. E se você recebe um paciente, você que é profissional de medicina chinesa, por favor, muito cuidado. Não adianta inserir agulhas, fazer tuinar, tá bom? Colocar os pontinhos aí da auriculomedicina. Se você não sabe o que está acontecendo com a síndrome, se você não sabe que foi o bloqueio do arrependimento dele lá 3 anos atrás, se o paciente não se abre com você, se ele não confia, se ele não se coloca,
Você não pode ocidentalizar a medicina chinesa com todo carinho e respeito, porque isso é ir contra a metodologia. A metodologia é baseada em muita orientação, e orientação precisa. Por isso, é fundamental que você conheça na íntegra quem você trata. Combinado? E aí, conhecendo, você vai entender por que tem uma mulher aí tão confusa, com ponto de interrogação, balãozinho. Eu posso, mas eu não sei se eu devo. Eu poderia ter feito, mas já passou. E se eu fizesse, mas porém, todavia, tudo que já não vira mais ação. A intenção que não vira ação adoece. Se você sente e aquilo não se tornou algo que circulou, que ficou claro por que eu sinto, como que eu vou colocar esse sentimento para fora. Se o sentimento ficou tão bloqueado, tanto é que o frustrado, em geral, ele é confuso e ansioso. Se o sentimento ficou lá tão preso, eu não tenho clareza para raciocinar. Por quê? Quem libera os canais do baço é o sangue do fígado. Muito triste. Agora eu vou te mostrar os alimentos que liberam essa estagnação, os alimentos que entram lá na frequência do fígado. Vamos lá. Limão, por quê? O alimento, ele tem uma natureza. O que é natureza, Raquel? Natureza é quente, fria, morna, fresca. Um alimento de natureza fresca, ele harmoniza a circulação do órgão. Um alimento de natureza quente, ele acelera, e o que acelera vai para o alto, a circulação do órgão expande, principalmente para a cabeça. Gengibre, pimenta, alho, são alimentos quentes, camarão, então eles estimulam a circulação interna mais para o alto. Se o paciente está com hipertensão, muito excitado, irritado, com insônia, o excesso dos alimentos, não é para retirar o alho, mas o excesso de alho, gengibre, café, pimenta, esses alimentos, muitos condimentos, alimentos que a bebida alcoólica, alimentos que têm a natureza, que vão acelerar em excesso, vão aumentar essa circulação para o alto e ressecar o corpo. E por isso, é importante saber a síndrome, definir se o seu paciente está com uma circulação elevada, baixa, ressecada, para orientar exatamente o alimento que ele vai comer durante todo o dia, ok? Tem aí uma informação que quase o Ocidente não utiliza, que é um chá da semente do limão, que é muito bom para a estagnação. A semente do limão tem um sabor amargo e a natureza neutra. Neutra significa que ela libera a estagnação. Ela não é quente nem fria. Ela harmoniza e libera. Penetra no canal. Então, um sabor. Um alimento pode ter um ou dois sabores, não tem um sabor só. E ele pode penetrar numa víscera, 2 órgãos. Não penetra num órgão só necessariamente. Ok? E ele tem uma função. Então, chá da semente do limão, água fervendo, não ferva a semente, tá bom? Deixa a água ferver, desliga o fogo, bota as sementinhas, que aí no caso é sem o líquido da fruta, só a semente, e faz um chá. Deixa um pouquinho em infusão e vai ativar aí esses pacientes irritados, contidos, arrependidos, para liberar a circulação de sangue. Tá bom? Outra que é excelente aí é a casca da pocã, a mexerica pocã. Ela tem um sabor amargo, os fiozinhos têm um sabor doce e a natureza também é amarga. Ó, o sabor amargo também e o sabor doce e a natureza, ela harmoniza. Por isso ela é boa para pulmão, baço e fígado. Pode fazer o chá da semente ou o chá da casca. Lembrando que não pode ferver a casca, sempre infusão, tá ok? Então, ela circula, harmoniza o Qi. Oriento bem para os pacientes cansados, irritados, com a digestão baixa. E aí, esses alimentos, eles penetram no fígado, mas saber a natureza é
não indicar quando o paciente tem uma doença daquela natureza. Vou explicar melhor. O abacate é uma fruta doce, penetra no fígado, mas ela é fria. Então, ela diminui a circulação, ela reduz um pouco o metabolismo. Então, é bom para quem tem gastrite, calor no estômago, hiperatividade do fogo do fígado, porque ela vai refrescar, porque é fria. Mas para quem está sem fome, sem sede, com frio, o abacate não é bom. Tá vendo como a dietética depende da síndrome? Não dá para trabalhar com a dietética chinesa e não conhecer o diagnóstico, que é a síndrome. Para você utilizar amanhã no seu consultório, vou te dar uma dica aqui bem importante, para você usar logo na sua prática, tá ok? Se você recebe uma paciente com cansaço, frio, dor de cabeça, dor lombar, você vai ver se ela tem a língua pálida, que é bem tranquilo de observar, a cor da língua, se a língua é meio gordinha, assim, inchada, e você conta o batimento cardíaco dela. Se o batimento for abaixo de 60, 60 e pouco, e ela sentir frio demais, estiver inchadinha e com menos apetite, isso já é uma doença que caracteriza frio. Não precisa aí anos de prática para você começar a utilizar os conceitos, combinado? Procure ver sua paciente, se ela tiver essa característica fria, que hoje é muito comum, como as pessoas estão muito fechadas na pandemia, estão enfraquecendo demais. E depois, por favor, comente algum vídeo aqui comigo, o retorno. Se está frio, tire os alimentos de natureza fria. Mais alguns: melancia, melão, derivados de leite e crus. São úmidos e frios. Já o brócolis é amargo e fresco, também ajuda a circular. O pêssego é amargo e doce. E a menta é picante e fresca. São alimentos bons para calor no fígado. Pessoas mais irritadas, mais agitadas, que não tenham frio no baço, ok? Mais outros que são frios. E aqui eu vou misturar aqui, ó, o frio e o morno. O morno já é bom para quem está mais frio. Vamos lá. Polvo é doce, é salgado, penetra em fígado e rim, mas ele é frio. Então, ele não é bom para quem tem incontinência urinária, cansaço excessivo, ausência de sede, ausência de fome, porque ele vai esfriar o metabolismo. O que é esfriar o metabolismo? É lentificar, diminuir mais ainda a fome. Então, se o paciente está apático, não indique polvo, indique algo mais forte. E aí eu coloquei aqui um outro alimento que quase não ingerimos, mas na China é muito comum, que é o pé de porco. E coloquei mais um que é o mais comum, o siri. O siri também é frio. Então é bom para quem tem ardor ao urinar, queimação, irritabilidade, calor nas pernas, doenças por calor, insônia, tontura, hipertensão. Ele vai refrescar esse calor. E agora um pouquinho mais neutro e depois o morno, para quem está com apetite fraco, cansado e apático. Fígado de boi e fígado de frango. Hoje, infelizmente, muitos pacientes são vegetarianos, eles não estão comendo nem carne de boi. Imagina um fígado, né? O que é uma lástima que um vegetariano que está forte, talvez ele suporte, mas um vegetariano fraco e doente é muito triste. Vou dar uma orientação básica, essa também foi pensando no seu consultório para amanhã, tá? Uma orientação muito séria para o baço. Raquel, como eu vou saber se o paciente tem deficiência do baço? Bem, se você me acompanha há um tempo, você já sabe algumas características importantes, mas eu vou clarear para quem está começando agora aqui comigo, acompanhando os conteúdos. Quem tem deficiência do baço, não busca essa deficiência aí no Google, na medicina ocidental, porque você vai ter uma grande decepção. É um conceito da medicina chinesa, tá bom? O que significa o baço para a medicina chinesa? O principal produtor de sangue, leva todo o sangue para a cabeça, estimula a concentração, o principal órgão que metaboliza os líquidos, responsável pelos edemas,
Ele fraco, o paciente tem obesidade, sono, depressão, gastrite, dor de cabeça e várias outras enfermidades. Como saber que ele está fraco? 5 sinais básicos. O paciente perde a fome, perde a sede, começa a ter evacuação frequente, 2, 3 vezes por dia, muito sono, tende a engordar e sente o corpo pesado. São sinais clássicos de deficiência de sangue. Eu vou parar aqui um minuto. Para quem não conhece, assusta um pouco esse conceito, né? Evitar cru. Eu vou dar um exemplo de uma aluna que é terapeuta, e ela estava com diarreia, muito medo, cansaço, já teve um episódio aos 18 anos de perda da visão durante 5 minutos, dor no corpo todo, depressão, um quadro crônico, com várias alterações. Quando ela foi me falando, me relatando os sintomas, realmente, a primeira coisa que eu pensei é crônico e precisa de atenção rápida, precisa de orientação voando, né? Me comoveu o relato dela. Primeira orientação que eu fiz está aqui, ó, para você. Se você tem paciente com esses quadros graves de baço, ela comia só 3 vezes por dia, urinava 10 vezes e não tinha fome entre as refeições, o que é classicamente deficiência do baço, e a urina aumentada, deficiência do rim. E eu passei para ela isso aqui, ó. Retira os alimentos crus, líquidos gelados, derivados de leite, reduz a alimentação noturna, na verdade ela não comia muito, esse 70% à noite. O ideal é não comer muito à noite, tá? Tira alimentos, tira os líquidos durante a refeição, se quiser tomar, pode tomar um pouquinho de chá, mas não beber na refeição. Evitar alimentos processados, industrializados, alimentos que não existem na natureza, esse monte de sanduíche, bolacha, alimentos que não são naturais. Evita os condimentos, evitar se alimentar tenso, irritado, nervoso, é uma alteração que atrapalha a digestão. Mastigue bem, evite jejum prolongado, que hoje muitas pessoas fazem, e quem tiver deficiência do baço, é péssimo esse hábito. Evitar doce artificial, derivados de leite, e o principal que eu indiquei para ela foi inserir os alimentos que fortalecem o baço, que eu já vou passar para você. Tudo isso aqui é a primeira atitude para o baço, tá bom? Seguindo essas orientações e incluindo também, que foi a base do tratamento que eu orientei para essa aluna, com o principal queixa aí de diarreia, apatia e dores no corpo todo, foi a moxa. Por que eu parei para falar dessa aluna? Assim como de qualquer paciente, conhecendo a síndrome, que é a causa de qualquer doença, você pode orientar a dietética, a moxa, mudar hábitos, entender o que a paciente sente, como ela age. E nesse quadro, como era um quadro de frio muito importante, ela mostrou a língua pálida, pulso lento, sensação de frio, ausência de sede e fome, eu entrei com moxa, e a moxa é o aquecimento do ponto importante desse canal. É o aquecimento através da artemísia. Com esse aquecimento, você muda a velocidade, a intensidade do canal, que é o que impulsiona a circulação de sangue, e a síndrome foi tratada. Passei para ela 4 pontos, sendo que alternados. 2 pontos num dia, 2 pontos no outro. E ela estava com muita vontade, muito dedicada aí no processo de melhora. Ela fez certinho 13 dias. E seguiu 2 pontos, estômago 36, intestino grosso 11, 2 pontos do nível Yang Min, que é o nível que mais circula energia e sangue, pontinho aqui ao lado do cotovelo, só moxa, hein? Sem acupuntura, olha que incrível. Estômago 36, são 3 distâncias aí da tíbia e uma distância para a lateral, abaixo do joelho, 10 minutos no dia. Em dias alternados, então, no dia seguinte ela fazia o BP3 e o VC4, que são 3 distâncias do umbigo, para elevar o yang do rim, a energia do rim, força vital desse órgão aí, que também é responsável pela dor lombar e pela diarreia, e tonificar o Ti do baço no ponto fonte do baço, que é o baço pâncreas 3.
13 dias de tratamento. Ela fez 7 dias estômago e intestino grosso e fez 6 dias baço pâncreas e vasoconcepção 4. A melhora dela foi de 70% nas dores. Eu falei assim, de 0 a 10 você melhorou quanto? Eu não conheço presencialmente essa aluna, é uma aluna de outro estado. Eu não tratei como paciente, eu vi a língua, fiz as perguntas principais dos pilares de ouro, eu fechei a síndrome e orientei a moxa. Por que eu parei para falar desse quadro? Porque a dietética pode ser associada à moxa se você fechar a síndrome. Uma excelente técnica de tratamento, podendo ser utilizada no seu consultório. Raquel, mas quando que se usa a moxa? O profissional que consegue fechar o diagnóstico sindrômico. Existem acupunturistas com dificuldade de fechar, outros profissionais que não fazem acupuntura e fecham, então não é a técnica o mais importante para se fechar uma síndrome, e sim o seu nível de conhecimento dos fundamentos, da fisiologia e da semiologia básica, que é queixa principal, frio, calor, suor, sede, fome, micção, evacuação, sono, humor, função ginecológica, pulso e língua. Seguindo essa ordem, você pode utilizar qualquer técnica da medicina chinesa. Então, aí, duas principais técnicas que podem tratar e modificar diversas dezenas de doenças crônicas, dietética chinesa e moxa bustão. Essa paciente teve a melhora completa da diarreia crônica, tá vindo um pouquinho, né? Melhora. 70% de melhora das dores, estado geral, depressão, apatia. Olha a quantidade de sintomas que foram tratados. Por quê? Fechamos a causa, que é a síndrome. Essa é uma grande libertação para você. Pode ser uma grande libertação para você que é profissional da saúde. Os alimentos que fortalecem. Aí eu indiquei para ela ovos pela manhã. Todos os que estão aqui nutrem muito o baço. São espetaculares. Eu indico muito para os pacientes. Tem vários outros, mas eu coloquei já aqui alguns exemplos para você começar a usar aí na sua orientação ao seu paciente, tá bom? Cenoura é excelente, proibido, tá bom? Crua, não pode. Só cozida é péssima para o baço. Se for crua, vai lentificar, bloquear, esfriar. Ela e a beterraba, aquele suco 3 em 1, vitamina mista, não sei qual é o nome. Quando eu era novinha, era uma vitamina mista. E aí vinha isso, beterraba, cenoura e laranja, e todo mundo achava aquilo o máximo, né? Estudando a medicina chinesa, eu vi, nossa, é péssimo para quem tem deficiência do baço. Não coma cenoura crua, nem em suco, nem na refeição, nem nunca, até o baço melhorar. Se o baço estiver saudável, ele vai suportar. Então, não é que é proibida para todo mundo, tá bom? Cuidado. Mas hoje, como é muito comum deficiência do baço, tá aí para você. É excelente um alimento, assim, que eu fiquei em Cuba um mês. Todo mundo comia arroz e feijão no almoço. E aí tinham raízes, ervilha, ovos, mas muito comum é arroz e feijão. E hoje os pacientes não comem muito arroz e feijão, é uma loucura, né? O paciente que se alimenta com esses dois alimentos são alimentos fortes, são muito bons pela dietética chinesa, tá? Cuidado para não retirar esses alimentos totalmente, porque eles vão fazer falta. O arroz, ele penetra no baço, é um tônico do sangue, ele tem um sabor doce, mesmo com sal, ele é sal e doce. O ovo é espetacular. Ovo para a medicina chinesa é um escândalo. Ovo de codorna, ovo de galinha, ovo de pato são muito bons. Pacientes fracos, todos eu começo com ovo no café da manhã, batata doce, mel, pode colocar o melzinho da batata assada, o mel já na banana da terra cozida também é bom, é um excelente tônico para o baço. Mamão, caqui e as frutas mais sequinhas, aquelas que têm muita água, tipo melão e melancia, corte. E aí, uma vilã, que eu não sei exatamente por quê, na verdade eu não sei nem um pouco por que a carne é uma vilã.
Ela tem alguns quadros gravíssimos que se evita a carne, mas nas doenças comuns, eu não sei por que os pacientes se tornam vegetarianos com tanta facilidade. Para a medicina chinesa, é um excelente tônico para energia, para o sangue, para a mente, para a imunidade. Carne de frango, carne de camarão, o polvo, peixe, camarão, mas a carne específica vermelha é um tônico maior. Então, aqui para você estão alimentos muito importantes para o baço, tá? Pode incluir, ó, feijão branco, feijão preto, sopa de ervilha, canja de galinha, sopas à noite de inhame, mandioca, caldo verde. Vai ser um grande tônico aí para o baço e para o rim, porque todas as raízes, que são os alimentos que nascem no fundo da terra, nutrem muito sangue. Te dei aqui várias opções para tratar o seu paciente, combater aí essa deficiência do baço, nutrindo o sangue e já preparando o sangue que vai ser armazenado e distribuído pela drenagem e dispersão do fígado, tá ok? Muito importante, alimentação correta de 3 em 3 horas. Muito cuidado com jejum intermitente. Tem uma máxima aí na medicina chinesa que é café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Refeições principais aí, almoço, café da manhã, muito cuidado. Não importa se você é nutricionista ou não, prescreva, anote tudo. Se você trabalha com a medicina chinesa, você pode, não só pode, tem a obrigação de orientar os alimentos do seu paciente e, para finalizar, você vai combater dessa forma doenças como depressão, dor de cabeça, insônia, asma, pânico, dor cervical, dor lombar, alterações na pressão, qualquer alteração de disposição, humor, imunidade. Tudo isso está ligado ao sangue, tudo isso está ligado ao alimento. Para a medicina chinesa, o principal órgão que produz sangue é o baço, e ele é o principal órgão da digestão. Se ele quebra o alimento, ele produz sangue. Se o paciente não tem fome, é o principal ponto do enfraquecimento dele, já que o sangue é a cadeira que a mente senta, uma frase famosa no Oriente, é a base de todas as atividades mentais e emocionais. Uma pessoa fraca, nós vemos logo que tem a circulação baixa sanguínea e uma debilidade nos canais. Por essa razão, eu fecho o vídeo dizendo que a bússola para a imunidade é a circulação interna. Um paciente com boa circulação é um paciente com imunidade forte. E esta é formada pela alimentação. Sem alimentação, sem capacidade de nutrir a imunidade. Aí vem uma frase famosa aí na antiguidade da medicina chinesa. Digas o que tu comes e eu te direi quem tu és. Para a medicina chinesa, para a filosofia antiga, não é importante. Não muda tanto seu caráter se você conhece ou tem um mau caráter do seu lado. Mas muda muito. Inclusive pode mudar quem você é e até o caráter. O paciente que tem a circulação fraca, sangue baixo, isso não está, cuidado, hein? Só no hemograma. O paciente pode ter deficiência da circulação e não aparecer no hemograma. Nossa, Raquel, como? Ele vai ter uma deficiência circulatória quando ele tiver pele seca, queda de cabelo, visão embaçada, emagrece muito rápido ou engorda rápido, vai perdendo aí os líquidos, ressecando as articulações. Isso é a base do enfraquecimento, tá ok? Circulação baixa nos órgãos, os órgãos que produzem as emoções, coragem, decisão, capacidade de raciocinar, cai, aumenta o medo, por isso, muda quem você é, tá bom? Qualquer dificuldade, por favor, essa é a hora. Deixa aqui abaixo para mim, que é muito importante para qualquer vídeo que eu produza, o seu comentário, a sua sugestão, a sua dificuldade ou crítica, como eu falei, o que for, deixe para mim, e se fez qualquer sentido, o mais importante é compartilhar. Leve à frente e vamos juntos
transformar, informar conceitos tão valiosos aí há milhares de anos, tratando e bloqueando as doenças crônicas. Utilize na sua prática e depois, por gentileza, traga o retorno para mim. Gratidão, um beijo bem grande e excelente caminhada.